Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast sobre a reforma tributária. Esse podcast vai ser composto por uma série de 4 episódios sobre diferentes pontos da reforma tributária. Nesse episódio, vamos falar sobre o panorama geral da reforma tributária. Esse podcast está sendo produzido por alunos do curso de Ciências Contábeis da Univinte, sob a supervisão do professor Aurino. Eu sou a Lídia e estou aqui com a Kathleen, Marina e Lucas para entender o que muda com essa reforma que promete transformar o sistema de impostos no Brasil. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Cat e vou fazer algumas perguntinhas para os nossos colegas. Vocês sabiam que uma empresa no Brasil gasta mais de 1.500 horas por ano só para lidar com os impostos, enquanto a média é de 233 horas? Diante disso, fica a questão, Lucas: o sistema tributário brasileiro não estaria entre os mais complexos do mundo? É isso mesmo, Kathleen. Existem alguns estudos internacionais que estudam a complexidade dos sistemas tributários e o Brasil está numa posição bem ruim nesse ranking, sendo um dos piores sistemas tributários com a maior complexidade. O Brasil tem muitos tributos diferentes cobrados pela União, pelos estados e os municípios, e cada um com suas próprias regras. Isso gera muita burocracia, custos altos e insegurança jurídica. Além disso, há conflito entre os entes federativos, os estados, e uma enorme falta de transparência. O cidadão paga, mas ele nunca sabe ao certo quanto que ele está pagando. Certo, e é justamente para isso, para resolver isso, esses problemas que surgiu a reforma tributária. Mas afinal, quais são os principais objetivos dela, Marina? Hoje a reforma busca atender três grandes objetivos, que é como o Lucas falou, é um pouco simplificar os impostos que os brasileiros pagam, tanto as empresas como as pessoas, porque hoje meio que junta tudo e as pessoas não sabem bem o que estão pagando. Outro ponto seria deixar o sistema mais justo e reduzir as desigualdades sociais e regionais, porque hoje, por exemplo, um estado tem uma alíquota, outro estado tem outra alíquota, e assim meio que não tem uma competitividade no Brasil como um todo. E também é unir os 5 impostos que a gente tem no IVA dual, que hoje não é incluído tudo num só. Aí essas são as principais mudanças que a gente vai ter. Lídia, e com a reforma, alguns impostos vão desaparecer e outros vão surgir. E na prática, quais são esses novos tributos? E de que forma eles vão mudar o jeito que pagamos os nossos impostos? Os dois novos tributos são o IBS e o CBS. O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que será cobrado por estados e municípios, e o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que será federal. Eles vão substituir 5 impostos atuais, que é o ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. O IBS vai substituir o ICMS e ISS, e o CBS vai substituir o PIS, COFINS e IPI. A grande vantagem é que o sistema vai ser não cumulativo, ou seja, o imposto pago em uma etapa da produção gera crédito para a etapa seguinte. Daí só acaba com o chamado imposto em cascata, que fazia o preço dos produtos aumentar em cada fase. Lucas, na prática, como funciona o crédito tributário? Qualquer empresa pode usar ou existem restrições? Existem algumas restrições, nem todo mundo vai conseguir usar os créditos dessa mudança. O crédito vale quando o bem ou serviço usado na atividade econômica da empresa eh, e não para uso pessoal. Por exemplo, a empresa vai poder usar o crédito tributário quando ela eh, comprar de alguma indústria. A indústria faz o pagamento da primeira leva de imposto e a partir disso ela vai conseguir aproveitar o crédito dessa operação. Mas, por exemplo, se a empresa faz uma compra de um veículo para o dono da empresa usar, isso não faz parte da atividade econômica da empresa. Então, nesse caso, nessa operação, o crédito não incide. Além disso, a empresa só pode aproveitar o crédito depois que o imposto for pago. As empresas do Simples Nacional não vão poder utilizar essa parte do crédito tributário, devido a forma de apuração do imposto deles já ser de uma forma mais, resumida e simples, o nome já diz, mas as pessoas que compram de empresas que trabalham no regime do Simples Nacional, ainda assim vão poder utilizar esses créditos. Outro ponto muito comentado, Marina, é o tal do imposto seletivo, também chamado de imposto do pecado. O que é isso exatamente? Então, o imposto seletivo nada mais é do que um imposto que vai ser cobrado para itens que são nocivos à saúde e ao meio ambiente, para desestimular o consumo da população a esses itens, como, por exemplo, cigarros, bebidas alcoólicas e alguns combustíveis poluentes. O objetivo desse imposto não é deixar o país mais rico nem arrecadar mais,
mas sim desestimular o consumo da população e tornar a população mais consciente para, por exemplo, um produto está mais caro, eu não vou comprar porque isso também faz mal para minha saúde, não só pelo valor, mas por ser prejudicial mesmo. E tem um detalhe que as exportações serão isentas, como exceções nas áreas de energia elétrica e telecomunicações. Marina, além desse imposto, a reforma também muda algo nos impostos sobre patrimônio? Sim, vão ter grandes mudanças. O IPVA vai ter uma grande mudança que vai começar a ser cobrado o imposto para aeronaves e veículos aquáticos, o que antes não era cobrado. E os veículos automotores vão ser estimulados a ser começado a comprar mais veículos elétricos, que são também não tão prejudiciais ao meio ambiente, para já unir tanto o imposto seletivo como o IPVA, já une meio que as duas coisas. O IPTU também vai ter uma grande mudança, que vai ser começado a calcular a base de cálculo pelo município, por decretos, o que facilita a visão dos valores. E o ITCMD, que também tem uma grande mudança, que vai ser agora, quanto maior, por exemplo, o valor do imóvel, maior vai ser o imposto que a pessoa vai pagar. Essa mudança vai trazer uma justiça mais fiscal e estimula comportamentos mais sustentáveis para a população, num contexto geral, assim. Certo. E Lucas, essas mudanças são bem amplas. Vai ser tudo de uma vez só ou vai ter um período de transição? Porque imagina só, para um empresário se organizar com isso tudo em um ano só, tu não acha difícil para ele se organizar e tal? Sim, esse foi um ponto bem importante pensado na construção da reforma. Vai ter sim uma transição gradual e ela não vai acontecer de noite para o dia, justamente para evitar confusão e para o sistema, para os empresários conseguirem digerir essa mudança. Num primeiro momento, o sistema atual e o novo vão funcionar juntos alguns anos até a substituição completa. Durante esse tempo, é onde as empresas vão ter o tempo para se adaptar. É uma mudança que o governo promete que a carga tributária total não vai aumentar. O objetivo é reorganizar e não cobrar mais. Mas claro que alguns setores ou outros podem pagar um pouco mais de imposto ou menos, a depender da atividade, da tributação da empresa e do tipo de consumo também. Bom, gente, e para fecharmos, quais benefícios vocês enxergam que o Brasil pode ter com essa reforma tributária? Então, no contexto geral, é para ganhar mais simplicidade, transparência e previsibilidade. Com um sistema mais claro, o país se torna mais competitivo e atrai mais investimento, tanto externo quanto interno. E os cidadãos ganham consciência fiscal, né? Porque eles vão saber exatamente quanto de imposto estão pagando e para quê. E o resultado esperado é um crescimento econômico mais justo, com menos desigualdade entre as regiões e as classes sociais, e é uma reforma complexa, mas que é essencial para o futuro do país. Gente, eu adorei a nossa conversa, gostaria de agradecer a todos pelas explicações e obrigada a você que nos ouviu até aqui. Caso queiram continuar, no próximo episódio, nossos colegas irão falar sobre a história das emendas constitucionais e o cronograma de implantação. Até a próxima. Obrigada.